Lucas, um arquiteto renomado e empresário de sucesso, observava a cidade de sua cobertura envidraçada. Milhões de luzes cintilavam abaixo. Um tapete elétrico que se estendia até onde a vista alcançava, mas a imagem, por mais esplêndida que fosse, não conseguia preencher o vazio que se instalara em seu peito. Seus dias eram uma sucessão interminável de reuniões em salas frias, decisões de milhões de dólares e apertos de mão protocolares. O brilho do sucesso material ofuscava, mas não aquecia a alma. Ele havia conquistado tudo o que o mundo corporativo valorizava: poder, dinheiro, reconhecimento. Contudo, em meio à multidão anônima da metrópole, Lucas sentia-se estranhamente sozinho, um lobo solitário em uma selva de concreto. A exaustão não era apenas física, era uma fadiga da alma. O burnout se manifestava em insônias crônicas e em um cinismo crescente que o afastava de qualquer conexão humana genuína. Ele sorria em público, mas seus olhos carregavam o peso de uma desilusão profunda. O que era todo aquele esforço, afinal? Para quem? Para quê? A pergunta ecoava em sua mente nos raros momentos de silêncio, quando a cacofonia urbana diminuía e ele se via confrontado com a própria solidão. Uma tarde, enquanto tentava, sem sucesso, revisar um contrato complexo, sua mente divagou. Uma imagem vívida e calorosa irrompeu na névoa de sua memória. Um pequeno café, o aroma inebriante de café fresco e bolo de fubá. A luz dourada do sol da manhã filtrada pelas janelas empoeiradas. Um rosto gentil, com olhos brilhantes e um sorriso acolhedor, oferecia-lhe um biscoito recém-assado. Era a lembrança de sua infância, de um tempo em que a felicidade era simples e despretensiosa, antes que as ambições da cidade grande o engolissem por completo. O café pertencia à sua cidade natal, um vilarejo que ele havia deixado para trás há mais de 20 anos, em busca do sucesso. Aquele flashback foi um catalisador. Uma decisão impulsiva, quase irracional, tomou conta dele. Ele precisava voltar. Não sabia exatamente o que buscava. Talvez um pedaço de si mesmo que havia sido perdido em meio aos arranha-céus e às planilhas. Talvez apenas a paz que aquela memória prometia. Lucas sentiu uma urgência que há muito não experimentava, uma pontada de esperança em meio à sua apatia. De repente, a ideia de deixar tudo para trás e se aventurar no desconhecido não parecia tão assustadora. Na verdade, era a única coisa que fazia sentido. As reuniões, os prazos, o império que ele construíra. Tudo parecia insignificante diante daquele chamado silencioso do passado. Ele precisava de respostas. Precisava se reconectar com algo mais profundo. Algo que o dinheiro e o poder jamais poderiam comprar. Ele arrumou uma mala pequena, fez algumas ligações rápidas para sua assistente, delegando responsabilidades, e partiu. A cidade grande, com seu brilho enganoso, ficava para trás, diminuindo no espelho retrovisor. O caminho era longo, mas a cada quilômetro percorrido, Lucas sentia um peso ser gradualmente retirado de seus ombros. A paisagem mudava. Os edifícios altos davam lugar a campos verdes e pequenas casas. Havia uma expectativa crescente em seu peito, uma mistura de nostalgia e apreensão. O que o esperaria nessa volta ao passado? Ele tinha uma intuição de que sua vida estava prestes a mudar, mas não imaginava a profundidade da transformação que estava por vir. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A poeira da estrada de terra levantava-se suavemente sob os pneus do carro de Lucas, um contraste gritante com o asfalto impecável das avenidas que havia deixado para trás. A pequena cidade natal revelava-se aos poucos, um mosaico de casas simples e telhados avermelhados, aninhada entre colinas suaves e um rio preguiçoso. O ar, antes denso e poluído, agora era leve e carregado com o cheiro de terra molhada e flores silvestres. Não havia arranha-céus a perfurar o céu, apenas árvores antigas que pareciam guardar segredos de gerações. Lucas sentia uma estranha mistura de alívio e desconforto. A paz que buscava era palpável,
mas a familiaridade do lugar trazia consigo uma torrente de memórias há muito adormecidas. Seu primeiro instinto foi procurar o café, o fulcro daquela lembrança acolhedora que o havia impulsionado a fazer a viagem. Dirigiu pelas ruas estreitas que pareciam menores do que em suas recordações de infância, até o coração da cidade. Lá estava ele, ou o que restava dele. O antigo casarão que abrigava o café da vovó, antes vibrante e cheio de vida, agora jazia em ruínas. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada e a porta de madeira, antes convidativa, estava escorada por uma tábua velha. Um cartaz desbotado de "aluga-se, vende-se" balançava melancolicamente na brisa. O coração de Lucas apertou. A imagem idílica que o trouxera até ali havia sido substituída por uma cena de abandono e desolação. Enquanto observava o triste espetáculo, uma figura surgiu da porta lateral, carregando uma caixa de ferramentas. Era uma mulher, de estatura mediana, com os cabelos castanhos presos em um coque desgrenhado e algumas mechas rebeldes emoldurando um rosto marcado pela vida, mas com olhos que exalavam uma força inabalável. Ela vestia roupas de trabalho, manchadas de tinta e poeira, e parecia determinada. Lucas sentiu uma pontada de curiosidade. Quem seria aquela mulher? E o que fazia ali? A mulher, Ana, notou a presença do carro e do estranho que a observava. Ela hesitou por um momento, mas depois continuou seu trabalho, tentando forçar uma janela emperrada. Lucas, impulsionado por um impulso que não compreendia totalmente, desceu do carro e se aproximou. "Com licença", ele disse, sua voz um pouco rouca pela falta de uso em conversas genuínas. Este lugar era o café da vovó, certo? Ana parou, virou-se e o encarou com uma expressão de cautela. Sim, era. E ainda será, se tudo der certo. Ela apontou para o cartaz. Estou tentando reabri-lo. Lucas sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Reabrir o café? A mesma mulher que parecia estar lutando contra as ruínas daquele lugar compartilhava o mesmo sonho que ele de alguma forma. Eu costumava vir aqui quando criança. Tenho ótimas lembranças deste lugar. Ana sorriu levemente, um sorriso cansado, mas caloroso. Acredito. Muita gente tem. É por isso que não posso deixar que ele morra. Ela fez um gesto em direção ao interior escuro. É um desafio, mas com fé e trabalho duro, a gente chega lá. Lucas percebeu então uma pequena figura que espreitava de trás da perna de Ana. Era uma menina, com cerca de 5 ou 6 anos, de olhos grandes e curiosos, segurando um ursinho de pelúcia. Sofia, ele presumiu. A presença da criança adicionava uma camada de vulnerabilidade e resiliência à imagem de Ana. Ela não estava apenas lutando por um sonho, mas por um futuro para a filha também. Enquanto Ana voltava sua atenção para a janela, Lucas observou seus movimentos, a maneira como ela se esforçava, a determinação em seus olhos. Havia algo nela que despertava uma sensação de familiaridade, uma melodia esquecida tocando em algum lugar distante de sua memória. Os traços do rosto, o formato dos olhos, o jeito de mover as mãos. Era como se ele a conhecesse de algum lugar, de um tempo muito, muito antigo. Mas onde? E por quê? Sua mente tentava desesperadamente conectar os pontos, mas as peças do quebra-cabeça permaneciam dispersas. Ele havia vindo para agradecer a uma memória, mas agora se via diante de uma mulher real, com seus próprios desafios e sonhos, que de alguma forma parecia parte de sua própria história. O que o destino reservava naquele reencontro inesperado? Quem era essa mulher? E por que ela parecia tão familiar? Lucas sentiu um impulso irresistível de ajudar. Não era apenas por caridade, mas uma necessidade profunda de se conectar com algo real, algo que o dinheiro não podia comprar. A visão de Ana lutando sozinha, com uma criança a tiracolo, tocou uma fibra sensível em seu coração endurecido. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava fazer parte daquele esforço. Eu posso ajudar, Lucas disse, surpreendendo a si mesmo e a Ana. Ela o olhou, primeiro com desconfiança,
Depois, com uma mistura de curiosidade e surpresa. Eu sou arquiteto. Tenho alguma experiência com reformas e bastante tempo livre agora. Ana hesitou, varrendo-o com os olhos. Ele parecia um homem de negócios, com roupas caras e um carro que claramente não pertencia àquela cidade. Mas havia uma sinceridade em seus olhos que a fez considerar. Por que você faria isso? Ela perguntou, a voz carregada de ceticismo. Lucas pensou por um momento. Este lugar, este café significou muito para mim na infância. Se ele pode ser salvo, eu quero contribuir. Considere como uma forma de gratidão por memórias antigas. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ana. Bem, qualquer ajuda será bem-vinda. Mas não pense que isso é um trabalho fácil. Assim começou a improvável parceria. Nos dias que se seguiram, Lucas trocou seus ternos caros por roupas de trabalho e as planilhas por martelos e serras. Ele e Ana passavam horas juntos no café, limpando, consertando, planejando. As conversas fluíam naturalmente, revelando pedaços de suas vidas. Lucas contou a Ana sobre a vida na cidade grande, o sucesso material que não preenchia o vazio, e a busca por um propósito. Ana, por sua vez, compartilhou as dificuldades de criar Sofia sozinha, a paixão por reabrir o café que fora de sua avó, e a esperança de um futuro melhor para sua filha. Lucas observava a interação de Ana com Sofia com um fascínio quase paternal. Ana era uma mãe dedicada, amorosa e forte, mas a ausência de uma figura paterna na vida da menina era evidente. Sofia, uma criança doce e curiosa, muitas vezes se agarrava à perna da mãe, buscando conforto e segurança. Lucas se pegou ensinando Sofia a segurar um pincel ou contando histórias enquanto Ana trabalhava. Havia uma leveza naqueles momentos que ele não sentia há anos, um calor que derretia o gelo em seu peito. Pequenos momentos de conexão se multiplicavam. Risadas ecoavam pelas paredes do café em ruínas enquanto eles tropeçavam em alguma tábua solta ou faziam uma piada sobre a sujeira. A cada dia, mais uma camada de poeira era removida, revelando a beleza escondida do lugar. E mais uma camada da armadura de Lucas caía, expondo o homem por trás do empresário. Ele começou a ter flashes de lembranças, imagens difusas da infância naquele mesmo lugar, mas ainda não conseguia encaixá-las completamente. Certo dia, enquanto Lucas e Ana estavam pintando uma das paredes, um menino magro de uns 10 anos apareceu na porta. Seus olhos brilhavam de curiosidade. "Oi, Ana!" ele exclamou. "Posso ajudar?" Ana sorriu. "Oi, Pedro, claro que pode. Que tal me ajudar a carregar essas latas de tinta?" Pedro era vizinho de Ana e Sofia, um menino prestativo que frequentemente as ajudava com pequenas tarefas. Ele se juntou a eles, e a energia no café se tornou ainda mais vibrante. Lucas notou a maneira como Pedro cuidava de Sofia, como um irmão mais velho, e a cumplicidade que existia entre os três. Ele via nela uma família, ainda que incompleta, e sentia uma pontada de inveja e admiração. Aquela era a vida real, a vida que ele havia trocado por números e status. Enquanto trabalhavam lado a lado, Lucas começou a perceber a importância de Ana em sua própria história, muito além da gratidão por um café da infância. Não era apenas o café que ele estava ajudando a reconstruir, mas algo dentro de si. A presença de Ana, sua resiliência, sua bondade, estavam desenterrando memórias e sentimentos que ele pensava estarem perdidos para sempre. Era como se ela fosse a chave para um cofre trancado em sua mente, e cada dia de trabalho juntos abria um pouco mais a fechadura. Ele havia vindo para agradecer, mas o que estava encontrando era muito mais profundo e transformador do que ele jamais poderia ter imaginado. A cada dia que passava, as lembranças de Lucas tornavam-se menos fragmentadas e mais vívidas. O cheiro de café fresco misturado ao de madeira antiga, o som do sino da porta a cada novo cliente, a voz suave da avó de Ana e, acima de tudo, a figura de uma menina. Essa menina, com seus cabelos castanhos e olhos brilhantes, começou a tomar forma nos flashes que invadiam a mente de Lucas. Não era apenas uma presença agradável.
Era uma presença protetora. Ele se lembrava de um dia em particular, quando um grupo de meninos mais velhos o encurralou nos fundos do café, zombando de seus óculos grandes e de sua timidez. Lucas, um garoto frágil e introvertido, sentiu o medo paralisá-lo, as lágrimas brotando nos cantos dos olhos. Foi então que ela apareceu. Pequena, mas feroz, a menina se interpôs entre Lucas e os agressores, com as mãos na cintura e um olhar determinado. "Deixem ele em paz!" Ela bradou, sua voz surpreendentemente firme para sua idade. Os meninos, pegos de surpresa pela audácia dela, recuaram, resmungando e se dispersando. Lucas, ainda tremendo, olhou para sua salvadora. Ela lhe estendeu a mão, um sorriso gentil iluminando seu rosto. "Está tudo bem agora", ela disse. E então, de seu bolso, tirou um pequeno doce embrulhado em papel colorido, oferecendo-o a ele. "Para você se sentir melhor." Essa imagem, antes nebulosa, agora se projetava com clareza cristalina na mente de Lucas. Os cabelos castanhos, os olhos brilhantes, o sorriso gentil, o doce. Era Ana. Não havia dúvida. A menina que o defendera, a que lhe oferecera conforto e doçura em um momento de desespero, era a mesma mulher que agora estava ao seu lado, reconstruindo um sonho. A revelação atingiu Lucas com a força de uma onda, trazendo consigo uma mistura avassaladora de gratidão, reconhecimento e algo muito mais profundo. Ele veio para agradecer a uma memória, mas percebeu que Ana não era apenas parte de sua memória. Ela era a personificação da bondade que moldou uma parte essencial de seu ser. Um conflito interno começou a fervilhar dentro dele. Ele havia partido da cidade grande buscando um propósito, um sentido que o sucesso material não podia oferecer. Agora, ele o encontrava na forma de uma mulher e seus filhos, em um café em ruínas que ele ajudava a reerguer. A gratidão inicial transformara-se em admiração, respeito e, inegavelmente, um afeto crescente. Ele se sentia atraído pela força silenciosa de Ana, por sua resiliência, e pela maneira como ela encarava os desafios da vida com uma dignidade inabalável. Enquanto trabalhavam, Ana, em um momento de desabafo raro, compartilhou mais detalhes sobre as dificuldades de criar Sofia sozinha. As noites em claro, as contas que mal fechavam, a constante preocupação com o futuro da filha. Seus olhos, geralmente cheios de determinação, carregavam um peso de cansaço e vulnerabilidade que Lucas nunca tinha visto antes. Ela falava sem autopiedade, apenas com uma honestidade brutal sobre a dureza da vida de mãe solteira em uma pequena cidade. Lucas ouvia, seu coração apertado. Ele, com todo o seu dinheiro e influência, sentia-se impotente diante daquelas dores, mas ao mesmo tempo, sentia uma urgência em aliviá-las. A vulnerabilidade de Ana, em vez de diminuí-la, a tornava ainda mais real e tocante para Lucas. Ele percebeu que ela não era apenas a heroína de sua infância, mas uma mulher forte e complexa, com suas próprias lutas e sonhos. A ideia de ir embora, de voltar para sua vida vazia na cidade grande, começou a parecer cada vez mais absurda e dolorosa. Ele havia encontrado algo aqui, algo que não sabia que estava procurando. A questão que agora o atormentava era: o que ele faria com essa redescoberta? Esse amor de infância, agora amadurecido e complexo, parecia ser a peça que faltava em seu próprio quebra-cabeça. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar Ana para trás. Não depois de tudo o que haviam compartilhado. Não depois de tudo o que ela representava para ele. O café estava se reerguendo, mas o coração de Lucas também estava sendo reconstruído, tijolo por tijolo, e Ana era a arquiteta principal dessa nova fundação. Ele se perguntava se ela sentia o mesmo, se essa conexão era mútua, ou se ele estava apenas projetando seus próprios anseios em uma mulher que, para ela, era apenas um ajudante prestativo. O futuro, antes tão claro em sua mente corporativa, agora era um emaranhado de incertezas e esperanças recém-descobertas. A vida de Lucas, outrora um fluxo previsível de metas e conquistas, transformara-se em um turbilhão de emoções e incertezas. Em meio a essa redescoberta de si mesmo e do passado,
Um e-mail chegou, jogando uma nova peça nesse complexo quebra-cabeça. Era uma proposta tentadora de seu antigo escritório na cidade grande. Um cargo ainda mais elevado, um salário astronômico e a promessa de um retorno glorioso ao mundo que ele conhecia tão bem. O e-mail pulsava com a sedução da familiaridade, da segurança financeira e do reconhecimento profissional. Por um instante, Lucas sentiu o velho Lucas, o empresário implacável, sussurrar em seu ouvido, lembrando-o do poder que ele detinha. No entanto, o café, com seu cheiro de madeira e café, e a presença constante de Ana, Sofia e Pedro, havia criado uma nova âncora em sua alma. Ele se viu dividido, oscilando entre o brilho frio dos arranha-céus e o calor acolhedor daquela pequena cidade. Cada dia trazia novos momentos de cumplicidade que consolidavam essa nova conexão. Sofia, com sua curiosidade infantil, havia se apegado a Lucas de uma forma que ele jamais imaginou. Ela o puxava para brincar de esconde-esconde entre as mesas do café, pedia para ele ler suas histórias favoritas e, em seus olhos inocentes, Lucas via um reflexo de um futuro que ele nunca havia considerado para si. Pedro, por sua vez, via em Lucas uma figura masculina que ele poderia admirar e aprender. Eles passavam horas conversando sobre as ferramentas que usavam na reforma, sobre como montar uma prateleira ou consertar uma torneira. Lucas se pegava ensinando ao menino pequenos truques de marcenaria, sentindo uma satisfação profunda ao ver o brilho nos olhos de Pedro, ao aprender algo novo. Ele estava assumindo um papel quase paterno, sem perceber, e essa responsabilidade, em vez de assustá-lo, o preenchia com um sentido de propósito que nenhuma reunião de negócios jamais havia proporcionado. Uma noite, enquanto o silêncio da pequena cidade embalava o café já fechado, Lucas e Ana sentaram-se em frente à lareira recém-consertada, o fogo crepitando suavemente. Ele sentiu que era o momento de compartilhar seu dilema. Com a voz carregada de uma mistura de esperança e confusão, ele contou sobre a proposta de trabalho, sobre a tentação de retornar à sua antiga vida. Eu não sei o que fazer, Ana, ele confessou, seus olhos fixos nas chamas. É tudo o que eu sempre quis, o que eu trabalhei tanto para conseguir. Mas agora parece vazio. Ana ouviu com atenção, sem interromper, seus olhos refletindo a luz dançante do fogo. Quando ele terminou, ela demorou um momento antes de falar, sua voz calma e ponderada como sempre. Lucas, o sucesso e a felicidade nem sempre vêm na mesma embalagem. Às vezes, o que parece ser o auge de uma carreira é na verdade uma montanha solitária. Ela se virou para ele, seu olhar penetrante. Você veio para cá buscando algo que não sabia o que era. Você achou. Não está no dinheiro, não está no status. Está aqui, na simplicidade, nas pessoas que você toca, no que você constrói com as próprias mãos. Está no sorriso de Sofia, na admiração de Pedro, no esforço que colocamos juntos neste lugar. Ana estendeu a mão e tocou a dele, um gesto de conforto e compreensão. Eu sei que a cidade grande oferece segurança e poder, mas o que seu coração realmente anseia? O que te faz sentir vivo, de verdade? O que te traz paz? Ela o convidou a refletir, não com palavras de cobrança, mas com a sabedoria de quem já havia enfrentado escolhas difíceis. O que você vai escolher, Lucas, não é apenas um emprego, é o seu caminho, a sua vida. As palavras de Ana ecoaram na mente de Lucas. Ela não estava tentando prendê-lo, mas sim libertá-lo de suas próprias expectativas e do peso de uma vida que já não o definia. Ele olhou para ela, para a força tranquila em seus olhos, e percebeu que a resposta estava ali, na frente dele, esperando para ser abraçada. Mas o caminho para essa escolha ainda não estava claro. Ele sabia que a decisão não afetaria apenas a ele, mas também Ana e as crianças, que, sem que ele percebesse, haviam se tornado uma parte essencial de sua nova existência. O peso da escolha era imenso, mas a clareza que Ana lhe oferecera era um farol em sua confusão. O que ele escolheria? E como isso moldaria o futuro de todos eles?
O amanhecer traria a necessidade de uma resposta, e Lucas sentia o nó em seu estômago apertar com a iminência dessa decisão transformadora. O amanhecer trouxe consigo não apenas a luz, mas também a urgência da decisão. Lucas sentia o peso do dia sobre os ombros, o prazo final para dar sua resposta sobre a proposta de trabalho na cidade grande. Ele havia passado a noite em claro, as palavras de Ana ecoando em sua mente, misturadas aos sorrisos de Sofia e aos olhares de admiração de Pedro. O café, ainda em seu silêncio matinal, parecia respirar junto com ele, testemunha muda de seu dilema. Enquanto preparava um café forte, o cheiro familiar invadindo o ambiente, Sofia e Pedro apareceram na cozinha, os olhos ainda sonolentos, mas cheios de uma expectativa infantil. Sofia agarrou a perna de Lucas, seu pequeno corpo buscando aconchego. "Lucas, você vai nos levar para ver os patos hoje?" perguntou ela, a voz um sussurro esperançoso. Pedro, um pouco mais reservado, mas com o mesmo brilho nos olhos, acrescentou: "A gente podia terminar aquela prateleira para os livros, né? A Ana disse que vai ficar linda na parede do café." Naquele instante, Lucas sentiu um aperto no peito que não era de angústia, mas de uma profunda e avassaladora certeza. As vozes das crianças, suas perguntas simples e cheias de afeto, ressoaram mais forte do que qualquer proposta milionária. Não eram os patos ou a prateleira em si, mas a promessa de continuidade, de presença, de um futuro construído tijolo por tijolo, risada por risada. Aquele era o seu lugar, a sua família, o seu propósito. A imagem dos arranha-céus frios e impessoais da cidade grande desvaneceu, substituída pelo calor daquela cozinha, pela mãozinha de Sofia em sua perna e pelo olhar de expectativa de Pedro. Ele se abaixou, abraçando Sofia e afagando o cabelo de Pedro. "Sim, nós vamos ver os patos e vamos terminar a prateleira. E muitas outras coisas", disse ele, sua voz embargada pela emoção, mas firme na convicção. Naquele momento, Lucas percebeu que o verdadeiro pertencimento não estava nos bens materiais que ele tanto havia buscado, nem no reconhecimento profissional que um dia o definira. Estava nos laços afetivos que ele havia construído ali, na simplicidade da vida, no amor que recebia e que finalmente se permitia dar. Ele confrontou seus medos mais profundos, o medo de falhar, o medo de ser mediano, o medo de não ser o Lucas empresário de sucesso, e os viu se dissolverem diante da alegria genuína que sentia ao lado daquelas crianças. Ele optava pelo amor, pela vida simples, pela autenticidade de um futuro incerto, porém cheio de significado. Quando Ana entrou na cozinha, seus olhos encontraram os de Lucas. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar, uma mistura de esperança e resignação. Ele sabia que ela entendia a importância daquele dia para ele, e a delicadeza de sua espera apenas reforçava o quanto ela era especial. Lucas sentiu o coração bater forte, mas não era mais o nervosismo do executivo diante de um grande negócio. Era a emoção de um homem prestes a abrir seu coração. Ele se aproximou dela, pegou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos, aqueles mesmos olhos que o haviam protegido na infância, que o haviam guiado de volta para casa. "Ana", ele começou, sua voz um pouco rouca, mas carregada de uma sinceridade que ele nunca havia demonstrado antes. "Eu liguei para a cidade grande. Recusei a proposta." Um suspiro escapou dos lábios de Ana, uma mistura de surpresa e alívio. Mas Lucas não parou. Ele tinha mais a dizer, muito mais. "Eu vim aqui para te agradecer por tudo que você fez por mim quando éramos crianças. Por aquele doce, por me defender, por me mostrar que a bondade existe. Mas o que eu encontrei foi muito mais do que gratidão. Eu encontrei um lar. Eu encontrei você, Sofia, Pedro. Eu encontrei a mim mesmo." Ele apertou as mãos dela, seus olhos fixos nos dela. "Eu não quero voltar para aquela vida vazia, Ana. Eu quero construir uma vida aqui com você. Eu quero ser o homem que você e as crianças merecem. Eu quero ser um pai para Sofia, um mentor para Pedro. Eu quero ser seu parceiro, seu amigo, seu amor. Eu te amo, Ana. E eu quero construir uma família com você, se você me permitir." Aquelas palavras,
proferidas com tamanha vulnerabilidade e paixão, preencheram o pequeno café com uma emoção palpável. A resposta de Ana definiria o futuro de todos. Um futuro que, para Lucas, já não podia mais existir sem ela. A ansiedade era quase insuportável, mas o olhar dela, que antes carregava uma pergunta, agora começava a brilhar com uma luz diferente, uma luz de aceitação e, talvez, de um amor igualmente profundo. Um sorriso caloroso e genuíno há muito tempo ausente dos lábios de Ana desabrochou. Seus olhos marejados de emoção fixaram-se nos de Lucas. Ela não precisou de palavras elaboradas. O brilho em seu olhar, a forma como suas mãos apertaram as dele em resposta, falavam volumes. Ana aceitou o amor de Lucas, um amor que havia amadurecido em meio às ruínas de um passado e renascido na promessa de um futuro. Naquele dia, o pequeno café testemunhou não apenas uma declaração, mas o nascimento de uma nova família, forjada na simplicidade, na resiliência e na redescoberta do amor. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade, e a alegria do casal era contagiante. O café, que antes era uma lembrança empoeirada, foi reaberto com um novo propósito e um novo espírito. Não era apenas um negócio, mas um centro comunitário, um ponto de encontro, um símbolo de recomeço. Lucas, com sua experiência em gestão e visão estratégica, aplicou seus conhecimentos não para acumular fortuna pessoal, mas para o bem da comunidade local. Ele organizou oficinas de culinária para os jovens, criou um espaço para artistas locais exibirem suas obras e transformou o café em um polo cultural que revitalizou a área. Os dias de Lucas na cidade grande, de reuniões intermináveis e lucros exorbitantes, pareciam uma vida distante, quase um sonho esquecido. Agora sua rotina era preenchida pelo aroma do café fresco, pelas risadas de Sofia e Pedro e pelo olhar cúmplice de Ana. Ele ensinava Sofia a fazer desenhos na espuma do café, contava histórias de aventura para Pedro enquanto eles consertavam algo no balcão. E passava horas conversando com Ana sobre os planos para o café e para o futuro deles. A casa de Ana, antes um refúgio para ela e Sofia, tornou-se um lar vibrante e acolhedor para os quatro. As manhãs eram um caos feliz de preparativos para a escola e o café, com Lucas assumindo um papel ativo em todas as tarefas. As noites eram preenchidas com jantares em família, jogos de tabuleiro e a leitura de histórias antes de dormir. Sofia floresceu sob o cuidado e o amor de Lucas, chamando-o de papá, com uma naturalidade que derretia o coração dele. Pedro, que antes era mais reservado, agora compartilhava seus sonhos e medos com Lucas, encontrando nele a figura paterna que tanto precisava. Lucas nunca mais sentiu o vazio existencial que o perseguira na metrópole. A plenitude que ele buscara em arranha-céus e números, ele a encontrou na simplicidade da vida, nos laços afetivos que construíra e na alegria de ver sua família prosperar. Ele se tornou um pilar da comunidade, um exemplo de que o verdadeiro sucesso não está na conta bancária, mas na riqueza das relações humanas. Numa tarde ensolarada, Lucas, Ana, Sofia e Pedro estavam sentados em um banco em frente ao café, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo. A brisa suave trazia o cheiro de flores do jardim que eles haviam plantado juntos. Sofia estava aconchegada no colo de Lucas, Pedro ao lado de Ana, e as mãos de Lucas e Ana estavam entrelaçadas. Não havia necessidade de palavras. O silêncio era preenchido pela sensação de paz e pertencimento. Lucas olhou para sua família, para o café vibrante atrás deles, e um sorriso tranquilo se formou em seus lábios. Ele havia voltado para agradecer a uma bondade esquecida, mas encontrou algo muito maior, uma redenção completa. A vida simples, o amor inesperado e a família construída eram para ele a verdadeira riqueza, o verdadeiro propósito. Naquele momento, Lucas soube que estava exatamente onde deveria estar, finalmente em casa, finalmente completo. Ele havia deixado para trás a busca incessante por algo que nunca o satisfaria plenamente, e em seu lugar, abraçou a vida em sua forma mais pura e gratificante. O sol se pôs,
encerrando o dia, mas a luz que habitava o coração de Lucas e sua família estava apenas começando a brilhar mais forte.